E olha só, a repórter Denise Parreira conversou agora há pouco com o superintendente em Vigilância em Saúde em Goiás, a Flúvia Amorim, sobre a flexibilização anunciada pela Prefeitura e também sobre uma decisão do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COI, para um possível retorno das aulas em agosto. Bom, é só uma orientação. A decisão sobre o retorno cabe ao governo. Vamos ouvir o que ela disse. Foi feito um levantamento pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Subsecretaria de Saúde, um levantamento de estudos, né, em outros países de como retornaram as aulas de uma forma responsável e segura. E ontem deliberamos no COI que, junto com algumas universidades, que as aulas deveriam, a priori, né, deveriam ser preliminarmente programadas para retornar em agosto. Por que eu estou falando preliminarmente programadas? Porque no mês de julho faremos uma nova avaliação da situação epidemiológica. Então, pelo que as projeções mostram, em agosto poderíamos já pensar num retorno gradual e planejado das atividades escolares. E esse retorno, Flúvia, ele não seria um retorno, volta tudo como era antes, não? Não. É o novo normal que a gente vem falando. Então, esse foi apresentado ontem um trabalho um estudo de outros países, né, de como eles retornaram às aulas, às atividades escolares. Nós temos vários exemplos, alguns é até bom para nós, porque como eles lá começaram primeiro, a gente vê qual que é o sistema que funciona mais, a metodologia que vai funcionar melhor para nós aqui no Brasil. Então, é possível a gente fazer uma forma programada. Não vai ser como era antes, com certeza. Né? Novas normas, protocolos deverão ser implantados. Então, para que isso aconteça, deverá acontecer um planejamento muito bem feito, tanto por parte das escolas, mas também pelos pais, para entenderem como é que vai ser esse novo funcionamento. Então, a gente entende que se realmente nós fecharmos, né, que voltará em agosto, em julho, quando fizermos a nova avaliação, eles terão todo esse período para fazer esse planejamento, né, tanto as escolas quanto os pais. E aí já há uma prioridade para essa volta, ser das crianças que estão nos níveis iniciais, deixar os maiores para mais tarde também, Flúvia? Ainda não tem essa definição. Então, dentro do Centro de Operações de Emergência, foi montado um grupo técnico que vai começar, junto com as escolas e com as universidades, a discutir esse planejamento de como isso vai acontecer. Depois da reunião, ontem, já à noite, né, a Prefeitura anunciou que a partir de segunda, dia 1º, está autorizando, aí flexibilizou alguns setores, né, autorizando o funcionamento de imobiliárias, treinos de futebol e até também reabrir alguns mercados, né, os mercados municipais. Isso também foi discutido na reunião. Como é que isso foi pensado? Olha, em relação aos times de futebol, eles participaram da reunião ontem e na nossa reunião do COI estadual, o que ficou encaminhado é que eles nos repassariam o planejamento de retorno desses treinos para a gente poder avaliar, porque não dá para falar que é possível voltar se eles não apresentarem como isso vai acontecer. Porque nós temos algumas regras, exemplo, não pode ter contato físico, não pode ter compartilhamento de equipamentos. Então, ontem, na reunião do COI estadual, nós deliberamos dessa forma, de que eles nos repassassem os protocolos de retorno desses treinos, desses times de futebol. Não foi falado que não poderiam retornar, mas que nós precisaríamos avaliar como isso aconteceria. Com esse anúncio, né, da Prefeitura, dessa flexibilização, como que vocês veem, a Secretaria de Saúde vê isso? Isso foi conversado com a Secretaria? Na verdade, o que a gente vive hoje? Como o estado de Goiás, quando você compara todos os estados da federação, ele é um dos estados com menor número de casos, com menor número de óbitos, inclusive, talvez isso faça com que as pessoas tenham a falsa impressão de que está tudo sob controle e que pode voltar à vida normal. A impressão que eu tenho é essa, e que não é bem assim. Na verdade, a gente só tem conseguido esses baixos números porque lá no começo, em março, a gente teve medidas mais restritivas e mais rigorosas e a população aderiu mais. À medida que a população vai deixando de aderir, a gente vê que o isolamento vai diminuindo. Hoje o estado de Goiás é o último do ranking, é o estado que tem o pior isolamento social, e isso quer dizer que não agora, mas nesse futuro de junho e julho, nós podemos sim ter uma situação muito mais crítica. E as pessoas então, às vezes, têm essa falsa impressão. Eu entendo perfeitamente, primeiro, a ansiedade das pessoas, né, que têm seus negócios, que estão realmente tendo muito prejuízo querer voltar.
Eu entendo a pressão que os governantes estão sofrendo para esse retorno. A gente entende isso, mas a gente, enquanto profissional de saúde, a nossa prioridade é a vida. Então, tudo que for necessário para preservar a vida, a gente entende que deve ser feito. Então, quando a UFG ontem apresentou que para nós termos uma situação tranquila, onde tenhamos leitos suficientes para todos os casos que precisarem, a gente precisa de um isolamento de 50% pelo menos, nós entendemos que qualquer intervenção que aumente a mobilidade pode gerar um problema agora no futuro próximo. Então, esse foi o entendimento do grupo ontem na reunião do COI estadual.